Olá, seja muito bem-vindo no 5º episódio da série No Caminho do Milagre. Nós estamos na Igreja Apostólica Fonte da Vida no estudo bíblico discipular. E a palavra de hoje é sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nessa série nós temos aprendido que tem feito esses personagens bíblicos alcançarem os seus milagres, alcançarem a atenção de Jesus para liberar o milagre. Lembrando que para nós estarmos vivos hoje, nós já somos um milagre. Para nós sobrevivermos no mundo que nós estamos vivendo já é um milagre. Só que Deus não quer que a gente sobreviva, Ele quer nos dar vida em abundância. Então vamos aprender com esses personagens. Nós começamos com o cego que clamava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vimos a história da mulher que tinha 12 anos de hemorragia e apenas ela falava: se eu apenas te tocar, aquela música linda, maravilhosa, serei curado. Vimos também a história do centurião que pediu para Jesus só lançar uma palavra e o servo dele seria curado. E o último episódio é sobre o coxo que desceu pelo telhado e foi curado, né? Primeiro falou que o pecado deles foram perdoados, e aí depois falou: nossa, mas é mais poderoso do que o perdão. Jesus, o coxo estava pedindo a cura, e aí ele pegou e falou que foi perdoado os pecados. Então, nós vamos aprender com esses personagens bíblicos o que fez eles reterem a atenção de Jesus e conseguir o seu milagre. E essa história de hoje é uma história que literalmente Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, porque a mulher não abriu a boca para pedir a cura, e nós vamos ver isso aqui. O que fez Jesus se compadecer dela para ela alcançar o seu grande milagre? O que a gente aprende com essas histórias? O que nós temos que fazer para que nós possamos viver de fé em fé, de glória em glória, tendo milagre em Deus todos os dias nas nossas vidas? Amém? Então vamos ler primeiro em Lucas 7, do 11 ao 17. Diz assim: sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, do 11 ao 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Sempre Jesus andando e multidão com ele. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, presta atenção aqui, nós vamos pegar cada versículo e destrinchar. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós não estamos falando de apenas um milagre de cura, nós estamos falando de ressurreição, porque servimos a um Deus, a um Senhor que ressuscitou dentre os mortos e venceu o último pecado, o último principado, que era o da morte. Literalmente tirou o domínio da vida e da morte das mãos de Satanás quando ressuscitou dentre os mortos. E antes dele ressuscitar, ele já ressuscitou Lázaro, que é o próximo episódio da série No Caminho do Milagre, que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Mas aguenta aí no próximo episódio. Se você não assistiu os outros, te desafio a assistir todos eles. Agora vamos destrinchar os versículos aqui. Presta atenção. Em dia subsequente, Lucas 7:11. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade,
eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Presta atenção, o enterro do filho único de uma viúva. Não bastasse a mulher ser viúva, o seu único filho morreu. Existe um quadro mais desgraçoso do que esse? Só de Jacó, né? Ou de Jó, que perdeu tudo, né? Mas ela também perdeu tudo, como Jó. Ela também perdeu tudo. Não falou que ela perdeu bens, né? Porque lá na Bíblia fala que Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu tudo. Por que eu quero ressaltar isso daqui? Que muitas vezes você está vivendo às vezes um problema, que ele está te consumindo tanto a sua energia, a sua fé, o seu ânimo, que às vezes você acha que a sua vida é a pior de todas, que o seu problema é o maior de todos, que a sua vida é a vida mais desgraçada de todas. Mas o que eu quero te dizer hoje é que Deus está olhando para você. Essa viúva aqui, viúva e perdeu o filho único, ela estava no enterro do seu filho. Ela não pediu para Jesus, ela não orou para Jesus, ela não clamou Jesus, ela estava num momento de dor, ela estava sofrendo o seu luto. Mas por que eu quero falar aqui com você sobre isso? Presta atenção. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. É interessante, por isso que eu falo que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, porque na Bíblia fala, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir. Mas aqui ela não pediu. Ela não tinha nem força mais para pedir, porque a vida dela, para ela, era o fim. Viúva, enterrando o filho único. Só que o que eu quero te dizer, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo, como Jesus viu essa viúva que estava enterrando o seu único filho. E ele vê, e ele não é insensível à sua dor, à minha dor, e ele se compadeceu dela. E é onde eu lembro do versículo que diz em 2 Coríntios, do verso, capítulo 12, do verso 10, que eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 12, do verso 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olha o que o Senhor está falando para vocês, presta atenção aqui em mim. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Olha que doido. Parece sadomasoquismo. Deus tem prazer na nossa fraqueza. Como assim? Nas injúrias, nas nossas necessidades, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo. Ele tem prazer da gente passar perseguição por amor a Cristo, que significa que nós estamos sendo luz e incomodando. Por que Deus tem prazer na nossa fraqueza? Porque infelizmente quando a gente não está fraco, você não pede socorro para Deus. Porque quando perco as minhas forças, que eu peço socorro para Ele. E que isso não seja verdade nas nossas vidas. Que nós não possamos esperar ficar fraco para pedir socorro para o Pai. Mas infelizmente é o que acontece no ser humano. Só quando ele não dá conta que ele fala socorro, ao invés de pedir antes a instrução, para economizar tempo, para economizar desgaste emocional. Vocês estão me entendendo? E aí ele fala: quando eu sou fraca, aí que eu sou forte. Porque ele vai ser glorificado nas nossas fraquezas. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, aquela viúva, volta aqui. Aquela viúva, Lucas 7, aquela viúva que estava no enterro do seu filho único, chamou a atenção de Jesus. Vendo-a, versículo 13, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O Senhor está te dizendo hoje: não chores. O Senhor está te dizendo: olhe para mim, não olhe para a tempestade. Eu estou no barco, eu posso acalmar a sua tempestade. Eu tenho controle sobre a tempestade. Eu tenho sim, eu tenho um amém sobre a sua vida. Nenhum fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor.
Ó, verso 14. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Nós servimos o Deus que traz restituição. E Ele não faz para a glória nossa. Ele faz para a glória dele. Toda vez que você vê que o Senhor fez um milagrão, né? No meio das multidões, serviu para alimentar a fé de outros e veio uma enxurrada de milagres. Nós vamos ver aqui. Ó, todos, verso 16, ficaram possuídos de temor. O que é o temor, né? O que você acha que é o temor? É aquele respeito, é aquela reverência pelo poder e pela soberania que estava nas mãos do Senhor. E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Através de um milagre, houve um quebrantamento de fé e de poder. Deus faz as nossas vidas para que outros sejam alcançados, para que outros sejam abençoados. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Verso 18. João envia mensageiros a Jesus. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Verso 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Verso 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias, de flagelos e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quantas pessoas começam a reclamar da sua vida e falam: ai, só porque eu converti, estou cheio de problema, colocando o Senhor como se fosse tropeço, né? Não coloque Jesus como tropeço. Ele é o socorro. Ele é o seu socorro. Ele é a sua salvação. Ele, na verdade, ele é a sua única solução das nossas vidas, para que nós não possamos sucumbir, para que nós possamos conseguir viver nessa vida, nessa caminhada de milagre, de fé em fé, de glória em glória. Que o Senhor alimente a nossa fé, porque na Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai agradar alguém se você nem tem fé que ele existe? Ah, pastora, minha fé está muito abalada. Então, no meio da tempestade, presta atenção em mim, o Senhor quer alimentar a nossa fé. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo resiste tanto das pessoas estarem recebendo a palavra. Porque é a verdade que esclarece, que liberta, que traz empoderamento. É na verdade que eu tomo posse, que eu sou filha de Deus, herdeira de Deus, cordeiro com Cristo, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, que o Senhor falou que nós vamos fazer muito mais obras do que o Senhor faz. Quanto nós estamos aquém dessa promessa? Como nós estamos aquém? E o que teme no meu coração é aquele versículo que o Senhor fala assim: homens de pequena fé. Será que Ele não está falando isso para nós hoje, na nossa geração? Quando os discípulos foram tentar expulsar demônio, não conseguiram expulsar demônio, ele falou: homens de pequena fé. Será que nós não estamos passando isso hoje? Nós
nós precisamos alimentar a nossa fé na nossa caminhada, no nosso caminhar, para nós vivermos o nosso caminho, vivermos essa vida com milagre. E o nosso verdadeiro milagre é se manter são, sarado, dando testemunho de Cristo, e que o testemunho permaneça. Aí sim, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele fará. Amém? Eu espero que Deus possa falar ao seu coração, possa alimentar a sua fé. E se você tiver um pedido de oração, coloque aí nos comentários. Não esqueça do combinado. A gente ora por vocês e vocês orem por nós. Amém? Te espero no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau.